Gente, então, dentro dos tópicos de isomeria espacial, que para a gente poder reconhecer a isomeria espacial, a gente precisa avaliar moléculas individualmente. Isso é o que já vinha tratando lá atrás. Na isomeria constitucional ou isomeria plana, a gente compara moléculas. Na isomeria espacial, a gente vai avaliar moléculas individualmente. São duas possibilidades para a isomeria espacial. Então a gente vai ter que procurar o que a gente chama de centros estéricos. Centros estéricos. Um dos centros estéricos levará à isomeria geométrica ou cis-trans ou Z. São praticamente sinônimos. Na verdade tem a ver com um pouco mais da amplitude. O termo Z é o termo que generaliza. Ele tem uma derivação do alemão, então zusammen, entagem, de estar afastado e estar próximo, é o que traz na referência. Então isso aqui, cis e trans, tem a ver com o mesmo lado ou lados opostos, e a isomeria geométrica é a primeira definição desse tópico. O que é que nós temos que procurar? Vamos dentro daquela coisa meio checklist, né? O que eu tenho que procurar? O que me interessa quando a minha tarefa é dizer: tem isomeria geométrica ou não tem isomeria geométrica? O que a gente tem que procurar é isso aqui, ó. C dupla C ou ciclo. Eu faço questão de não colocar a estrutura com 3, 4, 5 ou 10 carbonos num ciclo para dizer o seguinte: nós procuramos ou um centro olefínico, vai aparecer muito essa coisa, uma olefina, uma referência de lugar que tem ligação dupla, ou então um ciclo. Desculpa aí, entrou uma ligação no rolê. Me ouvem? Tranquilidade? Estão me ouvindo? Sim ou não? Sim, senhor. Obrigado, valeu. Gente, continuando então. Ou procurar isso, C dupla C, ou ciclos. Então procurar essa. Não tem ligação dupla, não tem ciclo,
abandona, não vai rolar a isomeria geométrica. Pode acontecer outro tipo de isomeria, mas para a isomeria geométrica não vai rolar. E aqui, deixando coloridinho, sendo X diferente de Y e alfa diferente de beta. Você vai falar, pode X ser igual a alfa? Pode. Pode X ser igual a beta? Pode. O que não pode é alfa ser igual a beta e nem X igual a Y. Essa é a condição. Então, isomeria geométrica. Devo procurar o quê? Devo procurar esses centros estéricos. O centro estérico da isomeria geométrica é, essencialmente, C dupla C, com ligantes distintos em cada um dos carbonos da dupla, ou ainda os ciclos com essa possibilidade. Eu vou fazer aqui uma opção de já dizer o que é que nós devemos procurar quando estivermos caçando um outro tipo de isomeria, que é a isomeria espacial óptica. Depois eu venho dizer, vou dar alguns exemplos na sequência, do que é que a gente tem de isômeros cis-trans e propriedades. Eu tenho dito sempre que não é intenção do ensino médio ficar debatendo o mais profundo do conceito, apresentar as generalidades. E aí, depois a gente se aprofunda, né? Então, a isomeria espacial óptica. Só para constar, óptica tem a ver com a luz. Então, como é que as moléculas se comportam perante a luz? Qual luz? Uma luz chamada de plano polarizada. Ela tem um caminho só de propagação. Essa é uma consideração. Quem se interessar por mais detalhes pode procurar o que é essa luz plano polarizada e o que é que nós devemos procurar. Devemos procurar um centro quiral. Quiro, mão é quiro em grego. Então, procurar um centro quiral. Um centro que ofereça uma relação de objeto-imagem não sobreponível. A biologia fala muito em mecanismo chave-fechadura nos processos bioquímicos. Tudo isso está pautado aqui nessa parte chamada de estereoquímica. Então, a química das moléculas no espaço, como é que as moléculas se arranjam espacialmente, e esse tratamento aqui da isomeria óptica exige de nós a procura pelo centro quiral. O que vem a ser esse centro quiral? Então, um carbono. Pois não. A pessoa vai congelada pra gente.
Estava travada a imagem? Era isso? Sir, Oi. depois o senhor pode deixar a gente tirar uma foto? Vou voltar aqui. Anterior. É isso? Isso, vou tirar um print. Obrigado, senhor. Vai aparecer aqui. Ok? Sim, senhor. Retomando aí, então, procurar um centro quiral. O que vem a ser esse centro quiral? Necessariamente um carbono sp3, só para lembrar do tipo de carbono. A primário, secundário, terciário, isso não interessa. Mas tem que ser um carbono sp3, ou seja, um carbono que se ligue a 4 outros grupos químicos, 4 outros átomos ou 4 outros radicais, independente. O que interessa é que a gente tenha um X, um Y, um Z e um W. Sendo X diferente de Y, diferente de Z, diferente de W. Só por curiosidade e também para dizer para alguns medicineiros, né? Tem pessoal que vai prestar medicina aí, aparece aquelas coisas que tem que derrubar a gente. Fala, pô, apareceu uma coisa que faz acontecer isomeria óptica, mas não é um carbono quiral. A gente chama isso aqui, recebe o nome de carbono quiral ou carbono assimétrico. Então, vou dizer uma outra possibilidade para vocês de rolar aí esses centros quirais ou assimétricos. Aqui é um centro quiral ou assimétrico que não tem carbono quiral, mas tem esse chamado, vamos chamar assim, derivados alênicos, duplas acumuladas, duplas do mesmo carbono, XY, Z, W, continua valendo a história, X diferente de Y, diferente de Z, diferente de W. Essa é a tarefa, procurar ou isto para isomeria geométrica ou isto para isomeria óptica. Isomeria espacial óptica demanda a presença do carbono quiral. Isso é o que mais é relevante. É óbvio que para quem vai fazer o curso superior de Química Orgânica ou no curso superior de Química Orgânica, você vai ter uma cadeira lá que é a cadeira de estereoquímica. Tem muita coisa para se estudar nessa área. Eu particularmente sou fascinado por essa parte aqui da isomeria óptica em especial, por conta principalmente do seguinte: nós temos a leitura de moléculas, que a gente vai chamar de moléculas dextras, moléculas dextrógenas e moléculas levógenas, moléculas dextras e moléculas canhotas. Imaginem vocês que uma molécula destra e uma molécula canhota, por assim dizer,
A única diferença entre elas é o comportamento bioquímico, a bioatividade, como é que elas interagem com os organismos vivos. Então, tem molécula que, por exemplo, dá cheiro de alguma coisa, a outra dá cheiro de outra coisa, ou dá um mau cheiro de uma outra coisa. Tem molécula que é ativa para uma condição medicamentosa, farmacológica, e outra é inativa. Tem um caso que é assim elucidativo dessa área, que acho que vale a pena dar uma lidinha, principalmente para quem vai para as áreas médicas, falando nas grandes áreas aí, né? Seja farmácia, bioquímica, veterinária, enfermagem, medicina, odontologia, que é o caso da talidomida, é o nome da molécula, em que uma molécula, uma forma da molécula, ela não tem atividade teratogênica, que tem a ver com a formação dos fetos, e a outra tem. Se grávidas tomarem contato com essa molécula durante um período da gravidez, ela pode impedir o desenvolvimento de membros. Então, vocês já devem ter, não é da geração de vocês, mas às vezes a pessoa nasceu sem a continuação do braço, ou nasceu, não desenvolveu o braço, mas apareceram os dedos aqui no ombro, por conta, essencialmente, de ter contato com a talidomida. É um caso, certamente vocês procurarem aí no Google, né, na nossa ferramenta Master, você vai encontrar lá muita coisa sobre a talidomida e os efeitos teratogênicos da talidomida. Só para exemplificar como é que nós vamos diferenciar o arranjo cis versus o arranjo trans. Qual é a pegada? Vou partir da lógica da C dupla C e vou colocar o seguinte aqui, ó. Vou falar assim, que eu tenha, por exemplo, um CH3, um H, um CH3, um CH2 e um CH3. Gente, na prática, muita gente tem que comparar os iguais. Mentira, não é comparação de iguais. Então, quem falar para vocês que tem que comparar os iguais, não sabe do rolê. Geralmente são os iguais que a gente compara. Por exemplo, se fossem iguais dos dois lados, daria de boa. Por exemplo, aqui, ó, se eu montasse H, CH3, H, CH3. Aqui é uma comparação de iguais dos dois lados. Nesse caso aqui, um arranjo trans clássico. Tanto que o nome dessa molécula aqui, a gente acaba dizendo assim, ó, é o trans but 2N. 1, 2, 3, 4 carbonos, but 2N, trans but 2N. Por quê? Porque existe uma outra molécula que seria o cis but 2N. Aparentemente elas são assim muito semelhantes.
mas tem uma diferença que pode ser do ponto de vista da solubilidade, não é o caso aqui, pode ser diferença no ponto de fusão, ponto de ebulição. Então, arranjo cis e trans, nós vamos dialogar na sequência. Qual é a dica aqui? Comparar os ligantes ou substituintes de maior massa molecular. No caso aqui, ó, entre H e C, é óbvio, é evidente que o C tem massa maior que o H. Comparando-se aqui, C com C, dá empate. Mas o próximo ligante desse C é maior que o ligante H. Então, a comparação aqui dos maiores faria com que os maiores estando do mesmo lado, nós tivéssemos aqui um arranjo cis. Então, se eles estiverem no mesmo plano cis, em planos opostos trans. Essa é a dica master, a dica que finaliza essa conversa sobre as moléculas com isomeria espacial geométrica. No caso da isomeria óptica, procurar o carbono quiral é a importância maior. Aqui, encontrar a possibilidade e dizer se é cis ou se é trans. Na